Olá, eu sou o Márcio. E eu sou a Fabiana, somos pastores aqui na Irlanda. Nós somos casados já faz 30 anos e nós temos duas filhas, uma de 25 anos, que chama Alicia, e a outra de 23, que chama Alana. E o pastor Márcio hoje aqui vai estar contando para vocês como começou o nosso trabalho aqui na Irlanda, tudo que a gente passou até a gente chegar aqui, tudo que a gente tem feito aqui nesses tempos. E eu vou deixar a palavra aqui com ele, tá bom? Um abração, um prazer estar com vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Eu quero estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre nossa vida, né? Primeiramente, nós viemos de Uberlândia, Minas Gerais. Éramos pastores ali na Shalom, comunidade cristã em Uberlândia, e Deus nos plantou um chamado em nosso coração há muitos anos, desde a minha conversão, há 35 anos atrás. Eu era um jovem de 18 anos com uma vida bem conturbada, problemática, mas encontrei o Senhor Jesus, me apaixonei por Ele, me entreguei e por isso, como resultado disso, algo lindo foi nascendo e Deus nos chamou para o ministério e depois de alguns anos Deus nos chamou para vir para a Irlanda. É uma história muito longa que eu não tenho tempo para poder explicar por que estamos na Irlanda e por que estamos na Europa, mas foi uma direção muito clara, uma palavra de Deus para vir para a Europa. Então, muitos desafios nós passamos, pois vir para um novo país, para uma nova cultura, novos costumes, um clima muito frio, com neve, e muitos desafios nós passamos. E acredito que um dos maiores deles foi a língua, pois quando eu vim aqui para a Irlanda, eu e minha esposa, com as minhas duas filhas, nenhum de nós falávamos inglês. Então foi muito difícil, porque aos 40 anos cheguei aqui, então você já sabe a minha idade, faz 12 anos que estamos aqui na Irlanda, desde 2008. Então há 12 anos atrás, ao chegarmos aqui, nós nos tornamos analfabetos. Ou seja, eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar, então tivemos que aprender tudo novamente. Então esse foi um dos maiores desafios. Mas com o tempo fomos vencendo, aprendendo a língua, aprendendo a nos comunicar. Sabíamos pregar, mas tivemos que aprender a ler a Bíblia em inglês de novo e a comunicar na língua inglesa. E quando nós chegamos aqui, havia apenas um pequeno grupo de pessoas que no início, por não termos a língua, nós começamos a pregar apenas para brasileiros. Esse pequeno grupo de brasileiros começou a crescer, mas nós nunca tivemos uma visão para plantar aqui na Irlanda uma igreja brasileira. Desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, falamos: Deus, nós estamos indo para a Irlanda para plantar uma igreja de fala inglesa, uma igreja irlandesa, onde que pessoas dessa terra seriam abençoados. Então nós fomos evangelizando, começamos a discipular pessoas, e pessoas foram chegando, e hoje nós temos na igreja, participando conosco, um grupo de 17 diferentes nacionalidades, pela graça de Deus. Hoje nós temos pessoas da Irlanda, da Inglaterra, da Polônia, da Rússia, Látvia, Lituânia, Quirguistão, Ucrânia, Romênia, África do Sul, Moçambique, Angola, Congo, Zimbábue, China, Honduras e mais alguns outros. Ou seja, é um mix de pessoas de todas as nacionalidades, como a Bíblia diz no livro de Apocalipse: pessoas de toda tribo, língua, povo e nação virão e adorarão diante do Cordeiro. Então, com pessoas de tantos lugares, como que é o nosso culto? Nosso culto não é português. Nosso culto é todo em inglês e nós cantamos em inglês, pregamos em inglês e a língua que se fala na igreja é a língua inglesa. Porém, tem alguns irmãos que não são fluentes na língua deles e nós temos translation system, sistemas de tradução para aqueles que precisam. Então, pessoas que falam português ou pessoas que falam russos. Por exemplo, do leste europeus, o russo
é uma língua que o pessoal da Látvia, da Lituânia, da Ucrânia, do Kirguistão, todos eles falam. Então, o nosso culto é traduzido para essas pessoas na língua deles, então no russo, também é traduzido para o português, então as pessoas recebem apenas nos seus ouvidos para eles poderem acompanhar a reunião. Também nós trabalhamos com discipulado de todas as pessoas. Todos que chegam, Jesus disse, façam discípulos batizando e ensinando eles. Então, nosso alvo não é apenas batizar pessoas, mas fazer discípulos de Jesus. Pessoas que vão se tornar líderes, pastores e missionários no futuro. Então, assim que batizamos eles, aí nós começamos esse processo de discipulado. Isso não para. Ou seja, eu e a pastora Fabiana discipulamos os líderes, que são os líderes de células e os líderes da igreja. E até os pastores da igreja, que hoje nós já temos um outro pastor que foi ordenado, que é o pastor de jovens e líder de louvor. E a gente discipula todos esses líderes, e os líderes discipulam toda a igreja. Então, toda a igreja é discipulado. Nosso discipulado é 1 a 1. Hoje, a gente tem até ajudado outras igrejas, já aqui na Suécia, a gente dá cobertura ali na Suécia, Portugal também. E também nós temos alguns diferentes trabalhos na igreja. Trabalhamos na formação de líderes, com as células, temos a rede de jovens, rede de juniores, ministério infantil, ministério de louvor, tem formação de músicos também, e também trabalhando com o evangelismo. Então, basicamente, hoje a gente tem aqui na Irlanda em torno de 80 a 100 pessoas, né? E o nosso desejo é formar discípulos e enviar para as outras nações. Nosso desafio agora é ter aqui um centro de treinamento e de formação de missionários que querem vir aprender a língua inglesa e um dia ser preparados e ser enviados para o campo missionário. Estamos aqui na Europa, mas queremos enviar para outros locais da Europa e do mundo também missionários, porque entendemos que este é o chamado da igreja. Então, basicamente, bem rapidamente, este é o que nós temos feito. Estamos aqui em Monaghan, na divisa com a Irlanda do Norte, e esse é um pouco da nossa história. E vamos deixar aqui neste vídeo o site da nossa igreja, só que está todo em inglês, também e alguns dados da nossa igreja. Deus te abençoe, um grande abraço. Fica na paz.